Olá, eu sou Ione e venho aqui trazer um pouquinho para vocês sobre o que é a programação neurolinguística. Nós vamos fazer um curso rápido de PNL. Primeira coisa que a gente tem que saber é o que significa programação neurolinguística. O que realmente é PNL? Ou seja, os componentes programação, neuro e linguística. Aqui também neste curso nós vamos falar, além dessas definições, nós vamos trabalhar com as atitudes da PNL, nós vamos ver quais são as 12 maneiras pela qual a gente deve realmente aprender PNL e como essa PNL ela vai tornar a sua vida melhor, né? Ou seja, você vai ter um controle emocional, alta performance, superar ansiedade, criar rapport, se você quiser estar trabalhando com vendas, se você quiser estar trabalhando com clientes, se você quiser estar conquistando alguém. Nós vamos ter alguns padrões de linguagem que são habituais dentro da programação neurolinguística. Vamos ver também as habilidades dessa comunicação, os pensamentos habituais, como é que a gente pode ajudar os outros, como é que a gente consegue ler emoções, ter autoconfiança, curar medos e fobias e estratégias. Primeira coisa que a gente vai falar é a questão da origem da PNL. Como que surgiu? De onde que veio essa questão da programação neurolinguística? E para isso, nós vamos estar trabalhando com os 4 pilares fundamentais da programação neurolinguística. O rapport, a meta, a acuidade sensorial e a flexibilidade. A gente também vai estar trabalhando como é que a gente pode mudar os comportamentos e, assim, conseguir obter melhores resultados. Para isso, existem alguns passos que são fundamentais. Por exemplo, perceber o estado em que eu me encontro. O segundo passo seria uma representação interna. Como que esse comportamento, como que essa estrutura que eu estou tendo, ela está formando dentro da minha mente. Os fatores que determinam os filtros de uma realidade que você está vivendo. Para tudo isso, nós vamos fundamentar dentro dos pressupostos da PNL. São 16 pressupostos que a gente vai estar trabalhando. Dentre eles, o mapa não é território. As pessoas, elas se orientam pelos seus mapas internos, seus modelos de mundo, e não pelo próprio mundo em si. Então, dentre esses, nós vamos estar falando em diversas coisas, mas você deve estar se perguntando aí, mas quem é você? Eu sou a Ione, eu sou formada em biologia, apaixonada pela inteligência humana. Comecei dentro do desenvolvimento humano desde 2014 e de lá para cá eu só venho me especializando. Hoje eu me considero especialista da alma humana, onde eu consigo fazer leituras íntimas e consigo levar você com ferramentas adequadas dentro daquilo que você precisa. A gente não precisa viver uma dor intensa, a gente não precisa viver num sofrimento ou viver sem respostas para perguntas que nos atormentam o tempo inteiro. Então, com a programação neurolinguística, os meus mestres veio me ensinar que existem sim caminhos. Eu tenho estudado muito as técnicas do Anthony Robbins e de outros que são percursores para a PNL. E, através disso, eu consegui entender que nós conseguimos mudar a nossa realidade através do que somos, a partir do momento em que realmente vivemos na nossa essência. Assim, nós podemos dominar todo o poder que existe dentro da gente, que, de certa forma, nós podemos fazer uma diferença entre estar na mediocridade, ou seja, na média daquelas pessoas que estão ali vivendo, ou seja, dentro da frustração, do fracasso, como a gente vive entendendo, ou então a gente vai mudar essa realidade para uma vida cheia de realização
propósito e sucesso. Que tal você fazer parte desse mini curso aqui? Essa proposta, ela me veio a partir da Patrícia, onde ela me pediu, dentro da sua mentoria de coach para transição de carreira sem estresse, ela falou assim, Ione, o que a PNL pode ajudar nisso? E aí eu resolvi fazer esse mini curso diretamente para você que está na mentoria da Patrícia. O que é programação neurolinguística? O que é PNL? Na verdade, PNL é uma expressão que, apesar de parecer um pouco obscura, na verdade, compreender o entendimento de 3 componentes que constituem essa expressão. E, primeiramente, nós vamos falar do que seja programação. E, se você for observar, a programação vem de computador, né? O computador, ele recebe vários dados e informações e tem que processá-las por meio de programas. Assim como o computador, nós, seres humanos, também temos que processar informações que recebemos do mundo, da realidade externa a nós, e que captamos, né, por meio dos 5 sentidos. Daí vem a minha formação, biologia. Preste atenção aqui. Nós vemos, ouvimos, falamos, né? E sentimos. Então, esses sentidos, eles trazem percepções dentro daquilo que eu, Ione, conheço. Mas você que está aí do outro lado, você tem uma outra percepção, um outro entendimento. E aí, a programação de cada um, eu gosto de dizer que é o seguinte, é diferenciado, né? Assim como o computador, existem computadores melhores, computadores mais lentos, capacidades a mais, isso aí vai variar de informação para informação que cada indivíduo tem, né? E aí, o que acontece? Quando a gente trabalha essa programação dentro da PNL, nós temos aí a forma como o ser humano organiza, ele armazena e ele vai dar significado, e ele até consegue recuperar as informações desse mundo exterior. Aí, o que acontece? A segunda parte do nome programação neurolinguística vem do componente neuro. E aí, nós vamos remeter lá à biologia. A expressão neuro, ela vem de neurologia, que diz respeito à forma como nós recebemos as informações para serem armazenadas. Já sabemos que processamos essas informações do mundo exterior por meio da programação e com o auxílio dos nossos 5 sentidos, certo? Pois bem, por exemplo, ao assistir um vídeo, nós conseguimos usar o canal sensorial visual para captar as imagens de cada daquele vídeo. Então, nós temos o auditivo, ou seja, os sons, eles vão chegando para a gente. Diante disso, provavelmente, enquanto nós vamos vendo e ouvindo esse vídeo, nós vamos experimentando várias sensações no nosso corpo. Por exemplo, a pressão, a temperatura, talvez um sentido de um vento que corre, e tudo isso revela sensações e emoções. Sendo assim, o ser humano percebe o mundo e dá sentido para esse mundo. E ele constrói a realidade com o auxílio de 5 sentidos e dos componentes neurológicos. Pensando aí, gente, nós temos uma célula chamada neurônio. Esses neurônios, eles são receptores de todas essas informações. É daí que nós percebemos as informações dentro do nosso sistema nervoso. Portanto, junto com o processamento, há um aspecto neurológico, ou seja, também existe toda uma neurologia envolvida no processo de informações.
Talvez você já tenha ouvido a expressão dita quando ela está pensando muito e sente que a cabeça está confusa, né? Deu taut, ou taut é uma expressão do universo dos games, dos computadores, que é usada para revelar a falha do processamento de informações, ou seja, quando a tecnologia trava. No computador, por exemplo, quando isso ocorre, pode surgir uma tela azul, ocorre um congelamento de tela, que seria a consequência da falha do processamento neurológico do ser humano. A consequência pode ser diante de situações em que a cabeça está meio confusa, faz caras, bocas, movimentos com o corpo, tem crises de risos, e isso seria tilts. Bem, assim, percebe-se que, junto com a programação, vem o componente neurológico, corpo e mente. Portanto, formam um sistema integrado. Pensamos, então, que a neurologia ajuda a programação e a programação reflete diretamente na neurologia. Então, é isso que se trata o componente neuro da programação neurolinguística. Nós temos aí a terceira parte, que é a linguística. Nós atribuímos sentido e organização às ideias com linguagem. Primeiro, há a linguagem interna, com a qual recebemos as informações e damos significados para as coisas. E como se estivéssemos dentro de um programa pré-instalado na nossa mente, no nosso cérebro, que processa, segundo alguns parâmetros, como isso é bom ou ruim, se isso é positivo ou negativo. E a partir desses parâmetros iniciais, o suposto programa irá ativar outro que gerará outro processo em relação ao primeiro. Tudo isso, acabamos por processá-la novamente e ativamos um novo programa para processar essas informações. E o ciclo, ele vai se repetindo. Isso tudo aqui é para vocês entenderem que nós temos uma programação através daquilo que a gente sente, através dos nossos sentidos pelo sistema neurológico, sistema nervoso, e através do que nós comunicamos, que é a nossa linguagem. Bem, também usamos a linguagem para nos comunicarmos de forma que usamos vai determinar também como percebemos essa realidade. Interpretamos a realidade e como agir e reagir aos eventos que acontecem, seja lá quais eles forem. Lembrando que todos os eventos que ocorrem na vida não têm nenhum significado prévio. Bem, se o evento é bom ou ruim, e o que ele significa é o que o ser humano que determina. Ou seja, você quem dá significado aos eventos, e isso será determinado pelos seus programas e pela linguagem que você vai usar para dar significado para qualquer coisa. Então, resumindo o que eu falei aqui, em síntese, programação é a forma como se processa as informações. Neuro é a forma como se captam essas informações e como nós manifestamos esse programa. Ou seja, é a nossa realidade interna, é o resultado da nossa programação, o output. Linguagem refere-se a palavras e os padrões de linguagem que usamos para dar significado às coisas. Ou seja, programação neurolinguística é muito mais simples do que se parece. Não é um bicho de 7 cabeças. É isso que eu venho quebrar dentro de vocês aqui, esses padrões de é complicado a PNL. Anthony Robbins mesmo, ele diz o seguinte, que a PNL é a ciência de como dirige seu cérebro de forma favorável
para conseguir os resultados que você deseja. Bem, isso ele diz e bem que ele faz. Outro que gosta de ter assim, uma fala sobre PNL é o Richard Bandler, que está relacionado com os criadores. Ele diz o seguinte, que a PNL é uma atitude com uma metodologia que deixa rastros de técnicas. Então, se um pode fazer, muitos podem fazer, né? E a PNL, ela traz vários dizeres. Por exemplo, Robert Dilts, ele diz o seguinte, PNL é qualquer coisa que funciona. Se está funcionando para você, funciona para outro. Se não está funcionando, tente de uma forma diferente, que com certeza você vai encontrar o caminho para que ele funcione. Então, são formas da gente estar definindo a PNL para que fique mais fácil de se entender. O estudo da estrutura da excelência subjetiva, quem disse isso foi o Richard Bandler. Steve Andreas e Charles Franklin disse o seguinte, PNL é a nova tecnologia do sucesso. Hoje, por exemplo, eu gosto muito de utilizar a PNL de quarta geração, que é aquela PNL que utiliza a espiritualidade, que ela utiliza as energias, as leis universais, para que você conquiste o sucesso. Steve Andreas também disse o seguinte, que a PNL é como usamos nossa linguagem da mente para consistentemente alcançar nossos resultados desejados e específicos. Observe que isso aí também vem um pezinho lá do coach, né? Lá no livro Sapos e Príncipes, né? O Andreas disse, no princípio, Sapos e Príncipes, ele foi o primeiro livro, né, de PNL, quando se firmou realmente a existência da PNL. Foi escrito por Richard Bandler e John Grinder. Ele diz o seguinte, a PNL é um modelo poderoso e explícito de experiências humanas e de comunicação. Usando os princípios da PNL, é possível descrever qualquer atividade humana de maneira detalhada que permite fazer muitas mudanças profundas e duradouras, de forma rápida e fácil, né? Nós também temos o seguinte dizer, PNL é a capacidade de dar o melhor de si mesmo com mais frequência. Então, sempre você está olhando pelo lado positivo da coisa, em vez de você estar assim, eu estou me sentindo fracassado, mas o que eu posso tirar de proveito nisso? O que eu posso entender de melhor nesse sentido? Que mais isso vai me ensinar, né? E a gente percebe que a PNL é um método prático e eficaz para realizar mudanças pessoais. A partir do momento que você começa a utilizar, a trazer a PNL para os seus músculos, você vai perceber que existe muito mais coisas positivas do que negativas nesse sentido. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre as atitudes da PNL. A primeira coisa que a gente percebe dentro da programação neurolinguística é a curiosidade, ou seja, é o estado de curiosidade. Ou seja, o que mais você tem para me dizer? Quando você se põe no estado de curiosidade, você está buscando algumas alternativas. Você está tentando entender mais como algo funciona. Essa atitude de curiosidade, ela vem junto com outra atitude, a atitude de experimentação. Observe que toda vez que eu tenho a curiosidade daquilo, eu também estou experimentando aquele processo. Então, dentro da biologia, a gente fala o seguinte, que nenhum método é eficaz
se a gente não consegue provar através das experimentações. Neste processo aqui, surgem os questionamentos. É através da experimentação que eu começo a me questionar sobre as possibilidades. E se eu fizer isso ou aquilo? E se eu mudar a abordagem? Portanto, na PNL, você precisa ter uma atitude de curiosidade e experimentação. Toda vez que você estiver trabalhando com esse ponto de vista, com essa atitude, você consegue perceber uma terceira alternativa, aquela alternativa que você ainda não conseguiu ver. Após visualizar o histórico da PNL, parece haver um pouco de atitude de arrogância nos conceitos, por parte dos seus criadores. Talvez você tenha pensado isso. De fato, a PNL tem um pouco de atitude de arrogância, mas é no sentido de destacar os padrões antigos, de crenças passadas e de fazer tudo de novo. Observe que tudo começou com alguns professores de excelências que não conseguiam ter a excelência nos seus discípulos, nos seus alunos, naqueles que eles estavam ensinando. E essa repetição, ela não estava conseguindo ser feita, né? Então, são crenças possibilitadoras, ou seja, pode realizar mudanças, né? Pode aprender algo e pode muito mais. Nesse sentido, pode ser considerado, sim, uma arrogância. Em relação às definições, o mais importante é que, independentemente do fato de ela ser mais ou menos complexa, a ideia é, na verdade, muito simples. É simplesmente entender o que se passa na cabeça e programar isso para ter comportamentos melhores. Simples assim. Tendo comportamentos melhores, você terá resultados melhores. Diante disso, é possível perceber que a PNL está no dia a dia das pessoas eficazes, das que conseguem resultados, das crianças que fazem PNL intuitivamente, porque simplesmente funciona. Aqui no curso, vocês vão perceber o quanto isso é extremamente importante para a gente ver essas questões de atitude aí. E agora, vamos falar um pouquinho de história, da origem da PNL, né? Vamos agora conhecer como realmente surgiu a programação neurolinguística, né? E eu vou trazer aqui alguns pontos, né? Onde Richard Bandler, ele tinha mais ou menos uns 20 anos de idade, lá pelo ano de 1967. Ele estava se formando em matemática e ciências da computação, programação, né? Interessante entender que ele era muito lógico, ou seja, ele era o homem da área de exatas. Bandler tocava em uma banda e tinha um amigo que morava na Califórnia. E o pai desse amigo, ele era um psiquiatra muito famoso. Esse amigo, ele convidou para morar na sua casa lá na Califórnia e ele aceitou o convite. A partir daí, acabou se interessando pelos livros do pai, do amigo, que era psiquiatra, que tinha uma biblioteca enorme, né? Como ele gostava de ler muito, começou a estudar e foi para a faculdade de psicologia. Então, ele já era da área de exatas, começou a estudar e foi para a área de psicologia. Curiosamente, ele começou a perceber que existia várias abordagens da psicologia e todas elas, por mais que discutissem entre si, seria a melhor abordagem. Nenhuma era tão eficaz em produzir resultados práticos e previsíveis, ou seja, não tinha previsibilidade, pois o que funciona para um paciente não funciona para outros, e ninguém sabia por quê. Durante esse período, o que acontece? Bandler teve acesso ao material de gravação dos cursos de demonstrações do criador da Gestalt terapia, Fritz Perls. Ele era diferenciado porque apresentava resultados consistentes e praticamente todas as pessoas que ele tratava apresentavam resultados significativos. Mas o mais interessante
era que as outras pessoas que aplicavam a Gestalt terapia, como os alunos do Fritz Perls, não conseguiam os mesmos resultados que ele. E foi isso que intrigou Blondel. Ele refletia sobre o que Perls estava fazendo, que os outros não estavam para ter os resultados consistentes. Assim, Richard Bandler começou a estudar o Fritz Perls, assistindo todo o material, estudando todos os vídeos de sessões reais e apresentações e começou a imitar. Bandler investigava o que fazia o peixe tivesse resultados que ele tinha, já que, teoricamente, outras pessoas a quem ele ensinava suas técnicas não conseguia o que ele alcançava. Deste modo, passou a se questionar sobre o que Prestes fazia de diferente, de fato. Para entender isso, Bandler começou a modelar e imitar inconscientemente Prestes. Como Prestes era alemão, Bandler começou a falar com sotaque alemão. Também deixou a barba crescer, assim como Prestes, pensando que isso pudesse ter alguma relação com os resultados que este alcançava. Além disso, Bandler começou a fumar cachimbo, já que Prestes também fumava. Ou seja, começou a agir e atuar como se ele fosse o próprio Fritz Perls. A partir disso, quando Bandler conseguiu alcançar os mesmos resultados de forma consistente, ele começou a pensar, se eu tirar o cachimbo, continuo tendo resultados? Se a resposta fosse positiva, ele concluía que o cachimbo, de fato, não era um determinante, um fator determinante. Se eu tirar a barba, continuo a ter os resultados? Caso a conclusão também fosse positiva, ele entenderia que a barba também não era um fator determinante para aquele sucesso. Assim, ele foi realizando todos os elementos. Nesta época, Bandler começou a criar grupos de Gestalt terapia na faculdade. Ele cobrava $5 para tratar pessoas em sessões de grupo. Obviamente, ele estava imitando Fritz Perls e não sabia bem o que estava fazendo. Sabia apenas que estava copiando o que Fritz Perls já fazia Gestalt terapia. Neste período, ele conheceu na faculdade um outro estudioso, um pouco mais velho do que ele, veterano de guerra, Franz Puchter, que tinha acabado de voltar do Vietnã. Richard Bandler convidou Frank para atuar nos grupos de Gestalt terapia na faculdade, e este último aceitou juntar-se a Bandler, pois já tinha um background de conhecimento de Gestalt terapia. Apesar de atuarem juntos, nenhum deles sabia ao certo o que estava fazendo. A única coisa que sabia é que estava tendo resultados, inclusive muitos rápidos. Interessante é que Fritz Perls, como já dito, também obtinha resultados consistentes. Porém, ele levava, por exemplo, 15 sessões com os pacientes para gerar aquele resultado positivo. Já esses dois jovens estavam conseguindo resultados em uma única sessão. Isso porque esses últimos começaram a excluir aqueles rituais que inicialmente foram todos copiados de Perls. Ou, assim, começaram a entender quais foram os fatores determinantes para gerar aqueles resultados na faculdade de psicologia. Bandler começou a refletir que, de fato, o que ele e o colega alcançaram não era conseguido por vários outros profissionais da mesma linha da psicologia, apesar de muitos destes defenderem que a sua linha era melhor que a outra existente no período. A questão é que nenhuma dessas linhas apresentavam resultados consistentes. Apesar disso, para fundamentar e inserir esse tipo de trabalho no currículo acadêmico, Bandler e Franks tinham que ter uma estrutura e apresentar um programa claro. Como eles, de fato, não sabiam o que estavam fazendo, foram buscar
um dos melhores professores da faculdade, que já era doutor em linguagem transformacional. Esse professor era John Grinder. Os dois jovens procuraram o professor e aplicaram o que estavam conduzindo alguns grupos de Gestalt terapia e que vinham tendo ótimos resultados. Mas, na verdade, não entendiam bem o que estavam alcançando isso. Explicavam ao professor que precisava dar visão dele à linguagem transformacional, para ter uma estrutura ao que estavam fazendo nos grupos. John Grinder foi um pouco resistente a princípio, mas acabou aceitando o convite. Na sua prática, ele iniciou com a observação das sessões sem nada falar, o que durou umas 4 sessões. Por volta da 5ª sessão, no final, ele se dirigiu aos 2 estudantes e afirmou que já estava compreendido exatamente o que eles estavam fazendo e que acarretava em ter tão bons resultados. Informou-os de que eles usavam o índice referencial invertido e apresentou mais e mais conceitos técnicos e acadêmicos que, naquele momento, não eram nada compreensíveis para os 2 jovens. Mas o mais importante é que, a partir deste momento, sabiam que o professor havia compreendido qual era a estrutura daquilo que eles estavam usando para gerar tão bons resultados. Portanto, para gerar uma estrutura, é preciso primeiro entender e aplicar a mesma modelagem, para então utilizar essa estrutura e aplicá-la para obter os mesmos resultados. Assim, o professor John Grinder também começou a fazer Gestalt terapia em outras pessoas e alcançando os mesmos bons resultados. Entendeu que poderia transferir este conhecimento, ensinar alguém a fazer isso. Porque ao ensinar alguém a provar que esse outro alguém iria conseguir os mesmos resultados, ele teria certeza de que a estrutura utilizada pelo jovem dos grupos da universidade foi fato compreendida. E assim surgiu a metodologia da metalinguagem. Pouco tempo depois, Bandler foi convidado para fazer o trabalho de filmagem com uma espécie de cameraman de Virginia Satir. Ela era terapeuta fundadora da terapia familiar sistêmica. E assim como Fritz Perls, com a sua Gestalt, ela também tinha resultados consistentes. E seja alcançando resultados que ninguém mais conseguiria. Nem mesmo outras pessoas que estudavam a terapia familiar sistêmica conseguia os mesmos resultados nos resultados que ela. Pessoas da época afirmavam que ela era uma intuitiva, e isso era uma forma de dizer que, na realidade, apenas ela fazia aquilo também. Mas Bandler era alguém que não acreditava nessa ideia de que apenas um indivíduo poderia alcançar sucesso em uma prática. Bandler, então, passou 6 meses filmando e acompanhando Virginia Satir durante os treinamentos e demonstrações dela, e após retomar com seus materiais, se reuniu com Grinder para explicar que havia uma terapia fantástica que alcançava resultados incríveis, e propôs ao professor Grinder que, de mesmo modo que ele havia feito com a Gestalt terapia de Fritz Perls, fizessem o mesmo trabalho de estruturar o trabalho de Virginia Satir. Assim, John Grinder fez a modelagem do trabalho de Virginia Satir. Como consequência desse resultado, eles perceberam que tanto a Gestalt de Fritz Perls quanto a terapia sistêmica familiar de Virginia Satir, o que fazia diferença eram padrões de linguagem que eles usavam, ou seja, o que realmente causava transformação, a forma como eles falavam e perguntavam que eles faziam. Como resultado de
todas essas reflexões e estudos, criaram-se um modelo para chamarem de metamodelo. Isso culminava numa publicação em 1975 no livro intitulado Estrutura da Magia, volume 1. E mais tarde foi feito o volume 2. Esse livro ele mostra os padrões de linguagem desses dois terapeutas fantásticos, incríveis e rápidas. Esses, então, foi o primeiro livro de PNL. Apesar disso, nessa época, ainda não existia a expressão programação neurolinguística. Havia somente um grupo de estudiosos que se denominavam meta. Feito isso, eles conseguiram ter a modelagem bem-sucedida e estavam tendo resultados incríveis com o metamodelo. Neste processo, outros estudiosos também foram grandes influenciadores da programação neurolinguística e um antropólogo muito forte em cibernética entrou em contato com Bandler e Glinder, dizendo que havia um sujeito que eles precisavam conhecer no Arizona, no Texas, que era o mago do deserto. Segundo Bansta, esse cara, ele era incrível, né? E assim os dois foram estudar no Arizona para conhecer o Dr. Milton Erickson. Talvez o maior psiquiatra e hipnólogo da história. Banda e Glinder fizeram um trabalho de modelagem desse doutor. Desse trabalho, modelagem de entender os padrões de linguagem, entender o que Milton Erickson fazia. Dessa modelagem, Milton Erickson, surgiu o lançamento dos livros Padrões de Técnicas de Hipnose de Milton Erickson. Esses foram os 3 principais metamodelos de onde surgiu a programação neurolinguística. Fritz Perls, com a Gestalt terapia, Virginia Satir, com a terapia sistêmica familiar, e Milton Erickson, com a hipnose ericksoniana. E que começou a pensar que, já que foi possível modelar com sucesso personagens de sucesso, por que não modelar pacientes que tiveram sucesso e que se curaram? Começou-se também a refletir que, ao invés de focar na origem do problema, que está no passado, por exemplo, uma pessoa com fobia, medo de barato, poderia ter tido algum trauma e fazer a pessoa passar anos e anos e anos falando sobre o problema de infância, relacionamentos, pais, poderiam ser interessantes. Um outro método mais rápido, mais eficiente e praticamente focado em resultado. Assim, eles fizeram anúncios em jornais procurando pessoas que se curaram de fobias. A partir deste anúncio, começaram a chegar várias pessoas que se curaram de alguma forma. As pessoas escolhidas eram feitas perguntas, usando o metamodelo, e usando os padrões de linguagem do metamodelo, eles conseguiram entender o que aquelas pessoas fizeram para se curar de fobias. Então, Grinder e Bandler começaram a dar cursos e usar o termo programação neurolinguística. Primeiro, era derivada da linguística transformacional. Bandler vinha da programação. E perceberam que existe uma lógica envolvida dentro dos processos. Nesses entendimentos, acabou-se surgindo a programação neurolinguística, a PNL. Bem, gente, aqui nós temos uma história intensa, onde a gente verifica que existem estratégias, existem possibilidades incríveis de se trazer para a prática de qualquer área, de qualquer ser humano que queira performar-se melhor. Até mesmo você pode se modelar dentro daqueles padrões que você tinha ou tem, né, de sucesso dentro da sua vida. Então, vamos lá. Quando a gente fala em programação neurolinguística, nós vamos trabalhar principalmente
4 pilares fundamentais. O primeiro pilar é o rapport. Se não houver uma comunicação entre o paciente, o cliente e a pessoa que vai atendê-lo, né? O profissional que vai atendê-lo, não vai ter uma comunicação. Então, o rapport, ele é uma sintonia profunda que significa se igualar a outra pessoa. Quando a pessoa está em estado de rapport, ela flui totalmente, né? Certamente você já deve ter experimentado rapport quando você está em modo 2 em 1. Sabe quando você está tão sintonizado com a pessoa e vocês dois falam ao mesmo tempo a mesma palavra no mesmo instante? Sabe quando você começa a se movimentar da mesma forma que o outro, a ter as mesmas gírias que o outro? Neste processo, você compreende que se sente compreendido. Isso sim é rapport. Sem o rapport, tudo fica difícil ou praticamente impossível. Então, atuar com PNL, já que você precisa de rapport para poder compreender o modelo de mundo da outra pessoa, para também compreender a estratégia que ela usa, em síntese, você precisa de rapport para que possa entender qual é a estratégia. E veja bem, por exemplo, da receita de bolo que apresentei no início da nossa discussão, é bem mais fácil compreender a estratégia usada, porque você pode ver a pessoa fazendo o bolo. Contudo, quando a pessoa tem processos cognitivos, como uma estratégia para se motivar, para sair da depressão, para ficar criativo, é preciso entrar em rapport para entender o que está passando dentro da cabeça dela. É preciso refletir sobre qual é o programa que ela está rodando dentro da sua cabeça. Segundo ponto, segundo pilar que a gente vai trabalhar é meta, resultado. Como se eu expus antes, PNL é muito voltado em solução, ou seja, em resultados. Diante disso, em qualquer processo ou atividade que você estiver utilizando a PNL, é preciso ter resultados em mente, focando no objetivo e o que você quer a partir dessa interação. Isso porque, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Isso está lá no filme Alice no País das Maravilhas, onde, quando ela se depara com vários caminhos, o gato pergunta para ela: para onde você quer ir? E ela fala: eu não sei. E o gato diz: se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, ela poderia pegar qualquer estrada. Ela tem que saber exatamente, ela, você, eu, exatamente onde você quer chegar. Agrada-me muito a fase de Sêneca, em que ele expõe que nenhum vento sopra a favor de quem não sabe onde ir. Por exemplo, minha meta para este trabalho, este curso com vocês, é transmitir esses conceitos de PNL para que vocês que estejam fazendo este curso tenham entendimento, tenham clareza. Além disso, eu tenho uma meta para que o meu dia, a minha semana, a minha vida, o meu casamento, a minha relação com meus filhos, a minha atuação com meus pais, enfim, eu tenho uma meta para tudo, porque isso guiará as minhas ações diante de onde eu estou caminhando. Então, eu sei exatamente para onde eu quero ir. O terceiro ponto vai ser a acuidade sensorial. O que é a acuidade sensorial?
um sentido amplo se refere à capacidade de refinar os sentidos. Isso significa conseguir perceber e fazer distinções finas daquilo que estamos fazendo do outro e de nós mesmos. Por isso, a acuidade sensorial aqui se relaciona à capacidade de perceber o que eu estou fazendo está funcionando. Para ilustrar isso, basta pensar que, se eu tenho uma meta que eu quero alcançar, realizo uma série de ações e, a todo momento, questiono se o que eu estou fazendo está me aproximando do meu objetivo ou está me afastando do meu objetivo. Então, se observo que a resposta é sim, seria importante continuar fazendo do mesmo modo. Se eu percebo que a resposta ao meu questionamento for não, eu tentarei mudar algo. Então, perceba, a acuidade sensorial é perceber o que está funcionando e o que não está. Simples assim. John Grindon tem uma frase que diz o seguinte, se você pode, você não pode. Se você não tiver, você deve. Para conseguirmos melhor estes pensamentos, vamos analisar o caso do próprio Grinder e sua acuidade sensorial. Este autor era alguém que tinha uma acuidade sensorial muito aguçada, mas afirma que desenvolveu porque esteve na guerra. Por ser um militar do Exército dos Estados Unidos, ele muitas vezes teve que passar por terrenos cheios de campos minados. Quando se estava em uma situação destas e se pisa em falso, a vida se encerra. Automaticamente, devido à extrema necessidade, ele começou a desenvolver mais os seus diversos sentidos. Porque se às vezes um ruído, um desnivelamento no solo, uma diferença de temperatura ou qualquer outra coisa poderia significar a morte. Portanto, ele desenvolveu sua acuidade sensorial por estar nestas situações de limite. Apesar disso, Grinder também afirma que, obviamente, você não precisa passar pelas situações dessa para desenvolver sua acuidade sensorial. Mas o cerne da questão é, mesmo este pensamento dele, se você pode, você não pode. Ou seja, se você quer desenvolver a acuidade sensorial, então aquela atividade que você pode fazer, algo que é habitual e cômodo, por exemplo, posso escovar os dentes com a mão direita, você deve deixar de fazer. Para deixar de escovar os dentes com a mão direita, basta amarrar a mão direita e passará a escovar com a mão esquerda. Por outro lado, se você não tiver, você deve. Ou seja, se você ainda não tem acuidade sensorial em determinada área, então você tem que fazer algo e deve experimentar fazer as coisas de forma diferente, pois a partir disso você irá desenvolver sua acuidade sensorial. E o último pilar é a flexibilidade. Como eu discuti antes, a acuidade sensorial é saber se o que você está fazendo está dando certo ou está levando a próxima meta. Mas, e se não está? Neste caso, você precisa de flexibilidade, de modo a realizar uma abordagem diferente, de que o que você está fazendo não está funcionando. E se você tentar uma abordagem diferente e, novamente, não der certo, faça outra abordagem diferente e continue assim até alcançar sua meta. Então, aqui, o que é que nós estamos vendo? Que nós temos 4 pilares
que você pode atuar como PNL de forma efetiva, você precisa, primeiro, de um rapport, de uma sintonia com o outro. Segundo, você vai precisar de uma meta, de um objetivo claro e muito bem definido. Terceiro, você tem que ter uma acuidade sensorial, uma percepção sobre o sucesso ou não do que você está fazendo. E flexibilidade, que é a capacidade de mudar o comportamento até conseguir o resultado de que você quer. Isso é extremamente importante porque a gente pode mudar os comportamentos e ter resultados melhores. Este é um fato extremamente importante, né? Porque, primeiro, eu tenho que perceber o estado em que eu me encontro, né? O primeiro passo para a gente entender por que fazemos o que fazemos é perceber o estado que a gente se encontra. Então, eu tenho que me encontrar neste momento. Se, por exemplo, você está num estado depressivo, quais são os componentes que você pode esperar? Perceba que é uma alteração do estado automaticamente de mudar o comportamento. Deste modo, quando você está feliz, você tem outro tipo de comportamento. Quando você está triste, você tem outro tipo de comportamento. E são compatíveis, e assim também ocorre quando você está curioso, ansioso, com medo, com raiva. Dessa maneira, o estado emocional que você se encontra está diretamente relacionado com os seus resultados. Quando você muda a sua fisiologia, quando você muda o seu estado, você também muda o seu resultado. Isso é um exercício mental. O segundo passo é uma representação interna. Essa representação interna, ela significa que quando você se encontra nesta postura de super-herói, quando põe os braços assim, né? Que você, eu posso, e aí você bate no peito, eu posso, eu sei, eu consigo, é um estado de confiança. Você tende a projetar imagem em sua cabeça compatíveis a esse estado e essa fisiologia. Por outro lado, quando a pessoa está deprimida, ela olha para baixo, ela começa a ficar triste, os ombros começam a se encurvar e ela continua no estado negativo, trazendo todas essas imagens escuras, turvas, e tudo isso começa a integrar na sua personalidade, nos seus comportamentos. Contudo, à medida que muda o seu estado, muda os padrões de pensamentos interligados e você também muda a sua fisiologia, alterando dessa forma como você pensa, a sua representação interna também muda, né? Este é um exemplo de como você pode ter essas mudanças, né, dentro desses padrões. E a gente vai perceber que existem filtros que a gente pode estar utilizando. Por exemplo, quando a gente tem essa representação interna, nós temos filtros de eliminação. Algumas coisas a gente elimina, a gente esquece, e a gente não sabe de onde que estão acontecendo. Um segundo filtro que pode acontecer é a distorção. Sabe aquele telefone sem fio que eu falo para o segundo para o terceiro para o quarto, quando chegar no 100, que voltar a falar para mim, a história está completamente diferente. É exatamente isso. É a distorção daquilo que a gente está encontrando, daquilo que a gente está visualizando, né? A gente não consegue. Por exemplo, naquele livro Pequeno Príncipe, né? Ele tem uma cobra que comeu um elefante. Aí eu distorço a imagem e ele pergunta, mas o que é isso? É um chapéu. Na verdade, o que era? Era uma cobra. E quando ele vai tentando fazer, enquanto ele não abriu a imagem, não trouxe claridade para aquela imagem, a imagem está totalmente distorcida do que é a realidade. E o terceiro filtro é onde a gente busca uma representação interna, uma realidade interna da generalização, ou seja,
a gente começa a falar todo mundo, né? Poucas pessoas, quase ninguém. Então, a gente está generalizando, que são conclusões globais que assumimos a partir dos dados que recebemos. Todas as pessoas pegaram Covid. Todas as pessoas? É uma generalização. Então, a gente tem que começar a entender esses 3 filtros, né? Que é a generalização, a distorção e a eliminação, que fazem parte da nossa realidade que a gente vive aí, né? E isso vai nos trazer o quê? As tomadas de decisões, a partir desses filtros de realidade, nós começamos a tomar nossas decisões, nós começamos a ter atitudes relacionadas a isso, e o nosso sistema de crenças, ele começa a ser formado, captado e englobado, né? Armazenado dentro das nossas memórias. E aí vem a questão dos valores, né? Vem a questão dos metaprogramas que nós estamos armazenando nos nossos computadores aí, certo? Bem, para finalizar esse vídeo, para que a gente não fique tão extenso, né? E nós já estamos aqui há um bom tempo trabalhando, então eu vou estar falando com vocês agora sobre os pressupostos da PNL. Ione, o que significa os pressupostos da PNL? Por exemplo, a gente pode imaginar alguns pontos, né? Diferenciados, né? Pressupostos, eles nada mais são do que afirmações que a gente tem como verdade. Então, para que eu consiga atuar com programação neurolinguística, a gente parte do princípio de que esses pressupostos, eles são verdades, né? Antes de entrar, a gente tem que entender a importância que esses pressupostos têm. Se você os compreender e trazer esses pressupostos para o seu dia a dia, você já vai perceber uma mudança na sua estrutura, né, perceptiva aí. Então, vamos lá. Primeiro pressuposto que a gente trabalha é o mapa não é território. Ione, quando a gente fala o mapa não é território, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, nós construímos a nossa realidade através dos nossos 5 sentidos. Tenho certeza de que você sabe o que os nossos sentidos são falhos e que temos limitações em relação a eles. Então, o que a gente percebe? Que há coisas que a gente não vê, coisas que a gente vê e não ouve, coisas que a gente não sente, mas por não as percebermos, não significa que não existem. Isso mostra que percebemos informações já limitadas. Ou seja, apenas parte das informações que existem é que elas também passam por filtros de modo a distorcer e generalizar. Como essas informações distorcidas, generalizadas e eliminadas, nós construímos a nossa realidade. Essa realidade interna é o nosso mapa. É como se fosse assim, é como se fosse um GPS, um Waze, um Google Maps. Fica óbvio que aquilo não é um território, e sim uma representação de um território. Deste modo, o que se conclui é que nossa representação da realidade não é a realidade de fato, mas sim uma realidade distorcida. Assim como a realidade das outras pessoas também é distorcida. Então, quando você está discutindo uma verdade que supostamente é absoluta,
lembre-se de que é apenas a sua verdade, ou seja, uma verdade dentro do seu mapa distorcido de mundo. Portanto, ninguém tem uma representação 100% fidedigna da realidade. A primeira ideia extraída dessa frase é que é preciso compreender o outro de uma maneira diferente a partir do reconhecimento de que seu mapa é diferente do mapa da outra pessoa. Contudo, pode ser difícil entender isso quando, por exemplo, você está falando com um familiar, um colega de trabalho, um amigo muito próximo, pois os mapas parecem muito similares ou idênticos. Contudo, se você conversar, por exemplo, com um aborígena de uma tribo indígena australiana, fica muito fácil perceber que o mapa não é território, já que no mapa dele, ele tem uma experiência e a realidade tão diferente da sua, que nem mesmo será possível vocês dois terem uma discussão. Portanto, essa compreensão de distintos tipos de mapa fica clara quando você conversa com pessoas de culturas tão diferentes. Outra ideia extraída é o aspecto que toda vez que você estiver percebendo a realidade como limitada, tente lembrar que mapa não é território, ou seja, que talvez a limitação esteja no seu mapa. Talvez, de fato, você, por exemplo, não esteja enxergando a opção diante de uma problemática. Só que significa que no seu mapa você está visualizando saídas. Esses pensamentos é possibilitador no sentido de que se eu não enxergo soluções, não quer dizer que ela não exista. Então, pessoal, preste atenção. É como se tivesse duas pessoas e uma imagem de um 6. Esta pessoa enxerga um 6. Esta pessoa enxerga um 9. É como se eu tivesse duas pessoas e 4 barras. Esta pessoa enxerga as 4 barras. Esta pessoa só enxerga 3 barras. Então, observe que é o ponto de vista da pessoa que está se comunicando. Porque a minha realidade, as minhas experiências, as coisas que eu vivi, por mais que eu esteja na mesma família, por mais que eu viva as mesmas experiências, nós não trazemos a mesma interpretação. O segundo pressuposto fala o seguinte: pessoas orientam-se pelos seus mapas internos, seu modelo de mundo e não pelo próprio mundo. Se a gente for perceber, nós já discutimos isso. Expandir aqui o conceito de mapa não é território, vivemos e agimos conforme o nosso mapa. E diante disso, quando alguém fizer algo, você pode pensar que ela fez aquilo porque no mapa dela isso é uma realidade. Dessa forma, há pessoas que agem como se o mapa fosse verdade absoluta. E temos que lembrar que isso não é fato. Terceiro pressuposto diz o seguinte: todo comportamento é potencialmente comunicação. Lembra que programação neurolinguística vem de linguagem? Essa ideia revela que é impossível não se comunicar. Acabei de me comunicar com vocês. Apesar de eu não falar, existe a comunicação verbal, como é que eu estou fazendo agora. A comunicação não verbal, estou dizendo não, que não são necessariamente palavras para comunicar. Percebemos a comunicação ocorrer com o olhar, com gestos e
até mesmo com o silêncio. Quarto pressuposto: mente e corpo são parte do mesmo sistema cibernético. Pode parecer difícil compreender essa ideia, devido à expressão sistema cibernético, mas isso quer dizer que mente e corpo são uma só coisa, de modo que a mente influencia o corpo e o corpo influencia a mente. Se eu quero mãos para o alto, lá para cima, olhar para cima e ficar triste, eu não consigo. A posição é de alegria. Se eu coloco para baixo, não consigo, a posição é de tristeza. Para entender melhor, irei te dar uma pergunta. Qual é a diferença entre... qual é a lembrança mais feliz da sua infância? Ao pedir que você lembre disso, de recuperar essa lembrança feliz de sua infância, tenho certeza que, junto com essa lembrança, você, no mínimo, trará um sorriso, pois reações químicas ocorrem devido a esse processo cognitivo. Isso mostra que, da mesma forma que a mente reflete diretamente no corpo, o corpo reflete na mente. Veja bem, se você ficar muito tempo com o olhar para baixo, com a postura pouco ereta, começará a ficar mais cansado, deprimido. Por outro lado, se você estiver se movimentando, levantando o corpo, estender o braço para o alto e abrir um sorriso, de fato, que a química muda e que os seus pensamentos mudam. Por isso, corpo e mente fazem parte do mesmo sistema cibernético, por serem integrados, indissociáveis e insolúveis.